Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fato Certo, um programa para contar histórias reais de pessoas que já passaram por situações difíceis de acreditar. Na linha de frente do combate à desinformação, seguimos defendendo que fato certo não tem erro. Eu sou Ana Paula. E eu sou Ana Nery. E esse é o terceiro episódio do podcast Fato Certo. Nos episódios anteriores, nós apresentamos conceitos como verdade, opinião, fato, mentira e notícias falsas. E também contamos a história de um professor que lamentavelmente foi perseguido e ameaçado por abordar questões de gênero e sexualidade na escola. No episódio de hoje, a gente vai contar uma história triste e, infelizmente, muito comum. Um caso de homofobia na escola. A gente vai mostrar o que isso tem a ver com a disseminação de notícias falsas e qual é o papel da escola e das famílias para prevenir e encaminhar corretamente os casos de violência como esse. O episódio 3 do podcast Fato Certo é sobre isso. E não tá tudo bem. Este episódio contém descrição de violências e pode ser sensível para algumas pessoas. Bom, como a Ana Paula falou, hoje a gente vai falar sobre casos de homofobia nas escolas e na relação disso com as notícias falsas. Mas um bom ponto de partida para a gente começar a falar sobre esse assunto é a importância de dar o nome correto às coisas. É fato certo que homofobia é crime, mas muitas vezes essa violação do direito humano é tratada como caso de bullying ou como uma brincadeira e não recebe denominação correta, nem a atenção e os encaminhamentos que precisa. Nem sempre casos de homofobia resultam em uma violência física e, por isso mesmo, muitas vezes são tratados como agressões mais leves, assim, claro, entre grandes aspas, né? Mas toda e qualquer ação preconceituosa contra outra pessoa é capaz de causar feridas e marcas invisíveis que duram a vida toda. Outro fato certo é que a ferramenta mais eficiente na prevenção da homofobia no ambiente escolar é a educação integral em sexualidade. Eu vou até repetir porque eu acho que isso é bem importante, assim. A educação integral em sexualidade no ambiente escolar. Então tá, Ana Nery. Então explica aí pra gente o que é educação integral em sexualidades. Então, Ana Paula, para explicar e elucidar bem, eu vou utilizar o conceito que a Unesco traz no documento Orientações Técnicas de Educação em Sexualidade para o Cenário Brasileiro, que está disponível para acesso gratuito aí para todo mundo. E a gente vai deixar o link desse material aqui na descrição do episódio. É muito importante que as pessoas possam acessá-lo. Bom, nele, a educação integral em sexualidade é definida como uma abordagem apropriada para a faixa etária e culturalmente relevante para o ensino sobre relações sexuais e relacionamentos por meio do fornecimento de informações cientificamente corretas, realistas e sem juízo de valor. Eu acho que é muito importante a gente atentar para essa última informação, né? Cientificamente corretas, realistas e sem juízo de valor. E o que isso quer dizer, né? É uma forma saudável e apropriada de falar sobre questões importantes para crianças e jovens, respeitando a sua idade e o contexto cultural. No entanto, a gente sabe que existem movimentos que são contra essas abordagens, que espalham notícias falsas sobre o assunto, que sugerem que abordar essas temáticas na educação é algo ruim, pervertido e até que é possível ensinar alguém a ser gay, por exemplo, né? Entre aspas, aí também esse ensinar. Essa desinformação ganhou tanto espaço que hoje temos muitos casos de homofobia nas escolas, em vários outros ambientes, infelizmente, como o que a gente vai contar hoje. Arrasou nessa explicação, Ana Nery. É realmente muito triste que essas notícias falsas estejam fazendo crianças e jovens vítimas de violência como essa. Como esses casos são delicados e as vítimas são menores de idade, neste episódio vamos utilizar nomes fictícios, certo? Apesar das histórias serem muito e muito verdadeiras. Gabriel é estudante de uma escola particular de Betim, na Grande Belo Horizonte. Depois do retorno às aulas presenciais, que foram suspensas por conta da pandemia, o Gabriel contou aos colegas que é gay, que a sua orientação é homossexual. É nesse momento que a gente vê a importância de se oferecer um ambiente acolhedor e sem preconceito sobre a orientação sexual, né, gente? Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu com Gabriel. Pois é, Ana. Ao invés dos outros estudantes tratarem essa informação com naturalidade, eles tiveram uma atitude extremamente cruel. Gravaram um vídeo se assumindo homofóbicos e tratando a homossexualidade como uma patologia. Falaram coisas como: força, mano, você vai se recuperar dessa doença. Reza muito que você consegue sair dessa. E um deles até mostra uma Bíblia e diz que vai rezar pela cura do colega. Esse vídeo foi amplamente compartilhado nas redes sociais.
o que aumentou ainda mais a humilhação sofrida pelo Gabriel. E considerando que tem pouco mais de 30 anos que a Organização Mundial de Saúde, OMS, reconheceu que a homossexualidade não é uma doença e retirou isso da lista internacional, fica ainda mais nítida a importância da gente ter informação verdadeira de qualidade na formação de jovens, para evitar que esse tipo de crime aconteça dentro e fora das escolas. Exatamente, Ana. Aprender que a orientação sexual não é uma doença, nem tampouco uma escolha, é fundamental para a diminuição do preconceito na nossa sociedade. No caso do Gabriel, o Conselho de Atenção à Diversidade Sexual LGBTI de Betim emitiu uma nota de repúdio sobre o episódio e encaminhou uma denúncia ao Ministério Público de Minas Gerais. Mas nem todos os casos terminam unicamente no discurso de ódio. Muitos são violentos em outros níveis e levam até a morte. Mesmo com a subnotificação de casos de LGBTQI-fobia durante a pandemia, o Brasil ainda está entre os países que mais discrimina e mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. Pois é, Ana Paula. Já o Felipe, do Distrito Federal, foi uma das vítimas de um ataque de homofobia fisicamente violento. Estudante da rede pública de ensino, Felipe já havia sofrido outros tipos de ataque de homofobia dentro da sala de aula, até que um dia, 2 de seus colegas mandaram Felipe ficar em posições obscenas na frente da turma. Por ele se recusar a essa humilhação, os estudantes começaram a discutir e, como estava se sentindo ameaçado, Felipe resolveu sair da sala. Nesse momento, ele foi atingido por um golpe e caiu no chão. Ele levou um soco violento na nuca e caiu desacordado, precisando ser transportado pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para um hospital da região. E ele só foi liberado após uma tomografia. Nossa, Ana, essa história podia ter um final ainda mais trágico, né? Porque a gente sabe que os ataques e os crimes de ódio muitas vezes vão escalando. Começam lá na fase verbal, né? Com xingamentos, e depois ganham outras proporções, chegando até assassinatos propriamente ditos. Exatamente. E a gente sabe que a responsabilidade de prevenir e encaminhar esses casos não é apenas da escola, mas é também. É uma responsabilidade compartilhada entre família, escola, governo e sociedade. Por isso, a gente precisa reforçar a importância e a necessidade de fomentar o debate de identidade de gênero, educação integral em sexualidades e direitos humanos em sala de aula. Isso também é proteger as juventudes. Super concordo, né? E pode até parecer algo distante, mas não é. A disseminação de notícias falsas sobre identidade de gênero e sexualidades está diretamente ligada aos crimes de ódio, como a homofobia. Por isso, além de disseminar informações corretas e com base nos fatos, é necessário combater a todo custo as fake news. E para falar mais sobre a importância de tratar esses assuntos em sala de aula, a gente convidou a Gabriela Treteschi, facilitadora e coordenadora do programa Explore Carlotas Educação. Vamos ouvir a mensagem que ela deixou? Olá! Que prazer estar aqui e poder compartilhar algumas palavras sobre um tema tão importante. Vocês retrataram um cenário que infelizmente é muito real, recorrente e extremamente dolorido. A escola é um dos primeiros espaços de convivência que enfrentamos fora dos nossos núcleos familiares. E é dentro dela que entraremos em contato com novos conhecimentos, novas pessoas, novos modelos de mundo. Essas experiências são estruturantes na construção da nossa identidade e da maneira como enxergamos nós mesmos e o mundo. O que é vivido dentro desses espaços, tanto pelos estudantes quanto pelos educadores, tem um impacto emocional muito profundo. As nossas experiências educacionais vão muito além da aquisição do conteúdo pedagógico. Elas nos atravessam e nos movimentam ao longo de toda a nossa existência. Com essa consciência, não é complicado entender que é fundamental e urgente que a gente crie um espaço seguro emocionalmente para que todas as pessoas possam pertencer, nas suas singularidades e respeitando as suas necessidades. E somos todos responsáveis por esse processo. Segurança emocional e psicológica é o primeiro passo para que a escola se torne um lugar saudável. Não existe segurança se não existir respeito à diversidade. Sabemos que não há um processo fácil, mas é possível e principalmente urgente investirmos em ações que fortaleçam as relações e o afeto dentro da sala de aula. Em Carlotas, acreditamos que as competências socioemocionais, principalmente a empatia, são um grande antídoto contra as violências. Por conta da multiplicidade cultural que circula dentro da escola, é natural que haja conflitos, divergências, o que é muito diferente de intolerância e desrespeito.
Precisamos criar espaços que instrumentalizem os jovens e educadores a lidar com as diferenças e praticar o cuidado com as emoções. E quanto mais cedo ofertarmos a pluralidade das possibilidades que é ser humano em nossa sociedade, melhor. Mais saúde teremos. Pode parecer utópico, mas estamos falando de uma necessidade comum. Todos se beneficiam de um espaço seguro. E é por isso que muitas dessas ações são positivamente contagiosas. Podemos começar com simples e usando os recursos que temos. Rodas de conversa, material informativo, sensibilização, esse podcast. É preciso movimentar ações restaurativas o mais rápido possível. A desconstrução dos preconceitos só inicia quando somos capazes de enxergar que nós somos a diversidade do outro. Parece simples, mas essa compreensão muda tudo. Obrigada pela oportunidade de participar de uma conversa tão importante. Carlotas está à disposição para seguirmos pensando em construir relações mais seguras e afetivas dentro da escola. Até a próxima! Poxa, Gabriela, muito obrigada pela participação e pela sua mensagem. As histórias de Gabriel e Felipe foram publicadas em reportagens no G1 e no Correio Brasiliense, respectivamente. Os links para as matérias originais estão na descrição desse episódio. Infelizmente, histórias como essas, envolvendo notícias falsas, são mais comuns do que a gente pensa. Você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou? Manda sua história pra gente, fatocerto@plan.org.br. Fato Certo, tudo junto, @plan.org.br, e ajuda a gente a alertar mais pessoas sobre casos como esses. As identidades das histórias serão preservadas e a privacidade também vai ser garantida. O podcast Fato Certo faz parte da campanha Fato Certo Não Tem Erro, da Plan International Brasil. E todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse o site fatocertonãotemerro.com.br e saiba como combater a desinformação sobre gênero nas escolas. Todos os nomes, cidades e alguns detalhes da história foram trocados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Este podcast é uma produção da Plan International Brasil e da Angola Comunicação.